Olá, minha amiga Lash Designer. Bom, hoje a gente vai ter um papo sobre o mercado internacional com a executiva, nada mais, nada menos das relações internacionais do São Paulo Futebol Olha Clube. que a gente tá muito chique. Só as verificadas aqui no nosso canal, tô brincando, mas a gente tem uma honra de participar com você, Cami, que já conheço há muitos anos também, né, Cami? Muitos anos, acho que quando a gente se conheceu éramos duas sonhadoras. É isso aí. Fala um pouco sobre você, quem você é. Resumidamente, né, porque a minha história dá livros. Que vai falar um pouquinho, né, no decorrer. Camila Prando, né, e eu sou natural de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e trabalho com futebol masculino já há 9 anos. Fui jogadora também, encerrei a carreira devido a lesões sérias no joelho. E morei 18 anos na Suécia, no qual eu tinha minha base mesmo lá em Estocolmo, na capital, mas sempre rodando o mundo, viajando, enfim, para adquirir experiências no mercado internacional do futebol, mas também para adquirir experiências culturais. Uau! Tão chique! Temos uma esportista aqui, que além da carreira internacional, né, ela lidou diretamente no mercado, atuou, jogou, né, então uma esportista. Parabéns por isso, porque é muito difícil, principalmente no mercado brasileiro, ter esse reconhecimento, né, da mulher no meio do futebol. Antes da gente começar as entrevistas e as perguntas com a minha fofoqueira mor, com a minha marqueteira de plantão, eu quero te convidar a clicar aí no sininho, compartilhar com quem, amiga? Compartilhar com todas as suas amigas lashes, empreendedoras, que querem saber mais sobre tudo do mundo do empreendedorismo e da beleza no geral, né? Aqui a gente só não aborda só o mercado da beleza, né? A gente aborda o mercado do empreendedorismo. Então vem aqui Marketing, do estratégia, influencers, inovação, fofoca. A gente tem um pouquinho de tudo que é pra você estar aqui junto com a gente, sempre interagindo e ligadinho no nosso canal. É isso. Nosso único objetivo aqui é ajudar vocês a empreender, a inovar. Cada ideia, cada informação, você vai crescendo cada vez mais. Isso não interfere na profissão, não interfere no que a pessoa é. Inclusive, aqui a gente aborda temas para as mulheres empreendedoras, né? Para as mulheres que estão empreendendo. Hoje também já temos muito homens que são homens mesmo, que trabalham com mulheres no meio da pandemia, já começaram a investir, viu que dava dinheiro, começou a fazer. Tenho amigas até da minha sócia, o irmão dela também faz cílios, não é homossexual e enfrentou todos os desafios, claro que o preconceito que tem, né? Existe. Que é uma profissão que fala, não, só mulher faz. Então a gente vai falar sobre preconceito também. Vamos falar sobre quebrando os paradigmas e principalmente a profissão, né? Sim. Não tem profissão que escolhi essa profissão e é essa, mas... Exatamente. Todo mundo é para todos os mercados. E a Cami tá aqui para provar isso. Porque ela tá introduzida num mercado que é, se você não me engano, né, Cami, 90% relacionado aos homens, né? O mercado, assim, se você for ver o mercado do futebol, é um mercado que ainda é muito machista, tem muito homem, e eles, geralmente, pode ser que você tenha sofrido muito preconceito relacionado à sua posição, por você ser mulher. Então, mesmo no mundo leste, que existem os profissionais homens que sofrem esse preconceito, você no mundo do futebol deve sofrer muito, né? Como já foi ter tido, isso pra como foi entrar? essa introdução, seu pai, né? Quero fazer parte do futebol. Inclusive, quando a gente tá na nossa infância, que é a formação de caráter que a gente tem também, a gente acaba que os pais, eles têm aquele bloqueio, aquele preconceito no começo. Hoje não mais, né? Hoje os pais, eles aceitam mais. Mas no começo falava assim, vou brincar de boneca. Não, pera lá, você não vai brincar de boneca, você vai jogar bola. A bola quer, não, mas por que minha irmã pode e não posso? E a mulher também vice-versa, vai jogar bola... Opa, pera lá, vou colocar umas bonecas, colocar mais umas amigas, pintar de rosa, de xuxinha. Então, às vezes não é ligado, né, essa questão do que você quer pra tua vida, mas aquilo que você realmente tem como hobby, tem como objetivo. Como que foi lidar com isso? Então, é bem complexo, porque eu fui morar fora do país com 9 anos. Então, eu fui basicamente criada na Suécia, né? Só que eu me lembro muito bem que antes disso eu fazia balé. Então, era balé e rosa. Até que no recreio da escola eu descobri o futebol dos meninos no recreio. E o meu melhor amigo na época me convidou para jogar. E no primeiro toque eu senti, é isso. Ou seja, eu chegava no balé toda roxa, com a perna estourada, e eu era boa no balé.
Até que isso começou a incomodar a professora, as meninas, né? Porque você tem que ser toda delicadinha. E eu chegava em casa também toda arrebentada e falava pros meus pais, não, caí na escola, não, caí de patinete. Eu não falava que eu tava jogando futebol. Até que quando eu me mudei, quando nós nos mudamos, né, a família toda, e eu fui morar em um dos países mais, assim, que tem a igualdade de gênero e social muito, muito, muito grande, na Suécia, em toda a Escandinávia, foi a minha chance de iniciar mesmo o futebol feminino. Aí eu liguei pro time do meu bairro na época, nem falava sueco, falava algumas palavras em inglês, mas eu dei um jeito de pedir um teste e conseguir. E foi aí que eu fui escondido, passei no teste e daí o desafio era contar pro meu pai. Por quê? Imagina, né? Do balé, toda delicadinha, pro futebol na Suécia, fazendo um teste escondido e tudo mais. Só que, como os meus pais também se adaptaram à cultura, à sociedade, isso ajudou muito no processo. Então, acabou sendo muito leve pra mim, muito fácil essa entrada, né? Essa vontade de aceitação também por parte da família. E aí, meu pai e minha mãe iam nos jogos, se divertiam, e eu era boa, pode não parecer, tá? Mas eu era... várias embaixadinhas. Eu lembro Sim, que não tinha nem essas coisas de vida. Claro que eu lembro. Inclusive que, assim, que uma das partes da minha vida que eu comecei a me descobrir, comecei a me relacionar com pessoas na internet mesmo, foi a primeira pessoa assim, que eu me relacionei de fora era até a Cami, porque a gente tinha amigos em comuns, né? Que é o PV e o José Davi. É José Davi? Não lembro, mas o PV eu lembro. O PV, ele é o filho do Salgadinho, né? Que faz parte também da minha história. A gente se conheceu na igreja que a gente ia. E através dele, que ele tinha essas relações internacionais, tudo mais, com o jogador de futebol, eu conheci a Cami. E a gente conversava, porque, assim, foi do nada, assim, né? A gente começou a conversar, se interagia. E eu via, assim, também ela já fazendo várias embaixadinhas, vários vídeos e tal. Eu falava, nossa, será que é a mulher do Ronaldinho? Não, e nessa época era muito engraçado, porque eu lembro que a tecnologia não era tão favorável, né? Mas a Sara já tinha uma curiosidade, assim, de fora. Você perguntava. Era Orkut, né? Era Facebook, no início. Era já. Mas você tinha aquela curiosidade de querer saber como é que é aí fora. Você perguntava como é que tá sendo. Meu sonho sempre foi fugir pra fora do país. Sim, você tinha muito isso, essa curiosidade. Você passava, olha, assim, assado e tudo mais. Eu lembro que na época também, se eu não me engano, cheguei até a perguntar se é qual igreja que você vai, que eu quero ir também. Mas faz um tempão isso. Inclusive, eu conheci a Cami, gente, através das mídias sociais. E depois de muitos anos, a gente vai se encontrar. Foi no meu aniversário. Foi. Porque a gente conversava sempre. E a gente, tipo assim, sempre teve aquela relação, tipo, sou amiga, tô aqui pro que deve Mas era só na internet, era uma relação na internet, né? Sim. É engraçado, né, como a internet aproxima a gente. E eu acho que, claro, principalmente no seu mercado, deve ser super favorável essa interação, né, do internacional com a internet, com você conseguir se comunicar com todo mundo e chegar a todo mundo, né? É que assim, também, eu acho que tudo compensa muito da questão da curiosidade. Foi como você falou, Sara, eu sempre fui curiosa. Sim, eu sempre fui muito curiosa. Então, mesmo que eu não falava aquela língua, a primeira vez que eu fui pra fora do país... Eu fui pra Portugal, né? Eu não sabia como seria. Foi a minha primeira vez quando eu ia de avião. E eu fui com a cara e com a coragem. Por mais que a sua primeira experiência, a bagagem, eles falam português, mas não é um português de Brasil, é um português de Portugal. Diferente. Eles têm um sotaque bem sotaque. Às vezes você não entende o que eles estão falando. Então, é um país diferente, você já não tá na mesma cultura. A brasileira já tem esse preconceito também, né, de você ser inserida na alta sociedade. Eles acham que você tá ali por diversas coisas, pela roupa que a gente se veste. Tipo, ele já tem essa coisa de ser a brasileira vulgar, a brasileira não tem valor. E é isso, né? Então, quando eu fui pra lá, eu falei assim, meu Deus. E quando eu fui pra Praga, que já é um pouco perto já da Suécia... Eu já tive muito mais dificuldade de falar o tchecano, de falar o inglês, de, tipo, tentar me comunicar com eles. Então, eu via que eles tinham muito preconceito, assim, com o brasileiro. Aí o leste europeu, ele é muito complexo, né? Porque uma cultura europeia completamente diferente de um Portugal, de uma Espanha, França, etc., de uma Suécia, né? Então, de fato, eles têm... É uma cultura mais preconceituosa em comparação com os outros países. Acho que também não é uma cultura tão desenvolvida, então faz todo sentido. E essa imagem mesmo da mulher brasileira, né? Que tem melhorado muito nos últimos anos, mas que acabou sendo muito vulgarizado pela questão do carnaval, e, enfim... pelas questões de... Aqui também a gente tem o clima e uma cultura muito liberal, no sentido da mulher se vestir com coisas, assim, roupas mais curtas, etc. E isso lá fora é visto de uma maneira errada, acho que também
pela forma como o brasileiro se porta lá fora. Não sei se eu tô sendo muito clara, porque morei 18 anos fora, né? E eu nunca fui de me relacionar muito em termos de amizade, essas coisas, com brasileiro. Porque eu acho que, obviamente, que isso tem evoluído muito com os anos, mas eu lembro lá no início, quase 20 anos atrás, que o brasileiro chegava com um jeitinho brasileiro, achando que tinha que ser, agir e fazer igual no Brasil. Não, gente, você tá num outro país, uma outra cultura, você tem que se adaptar. Entendeu? Mas eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Não, negativo. A gente tem que se esforçar para aprender o idioma local, ou pelo menos um inglês, porque a gente tá fora do nosso território, a gente que precisa eles buscar. Não tem também paciência. Tipo, você vê que, por exemplo, você chega, eles não é que nem o Brasil, que você vê um estrangeiro, é legal, é bonito. Nossa, tem um estrangeiro aqui no nosso país. A gente é muito receptivo, né? Com Sim, lá fora mais não. até do que com os próprios brasileiros. Principalmente no leste europeu, você citou aí Praga, por exemplo. Eles são muito menos pacientes, sim. Pra eles não tem nada a ver se você é estrangeiro ou não, isso não é um motivo de felicidade. E daí, como você bem colocou, Mayara, a questão... O brasileiro talvez seja, no meu ponto de vista, o povo mais receptivo que eu já vi na minha vida. Literalmente, acho que não tem. A gente tem essa paciência, aquela sede de receber, de ser o guia, né? Vou levar pra todo canto, vou cozinhar, fazer comida. E não é bem por aí lá fora, né? Então, assim... Eu lembro que, quebrei paradigma dentro da minha família, meu pai começou a me apoiar muito, minha mãe também, e daí quando eu me profissionalizei lá fora foi quando eu lesionei, né? Mas desde muito cedo eu sempre soube que futebol era pra mim, era pra minha vida, então quando eu lesionei entendi, poxa, quero viver disso aqui, tenho competência. Quais são os caminhos? Jogar. Exato. E como não existe essa questão de preconceito, desigualdade de gênero, foi bem fácil assim, sabe? Então é legal, né? Porque como não tem tanto esse preconceito, porque aqui você chega e vê, né, no Brasil, o futebol feminino, a valorização do futebol feminino comparado com o futebol masculino. É absurda a diferença. E assim, são todos esportistas, né? São todos jogadores. Eu acho que deveria ter uma valorização. E até quando se você fosse daqui, tivesse que chegasse pro seu pai e falasse, olha, vou jogar futebol, provavelmente seu pai ia chorar. Eu falo assim, filha, talvez você não tenha futuro com isso. O que vai ser o seu futuro daqui? Tudo bem que agora tá mudando muitas coisas dentro desse mercado. Eu acho que a mulher tá conquistando muita coisa, principalmente nessa parte jogadora. Mas o mercado executivo tá aí para provar que as mulheres estão crescendo cada vez mais, estão se introduzindo cada vez mais em todos os tipos de mercados e estão provando seu valor. Mas ainda no esporte é muito preconceituoso. Eu ainda sinto muito esse preconceito. Você vê, o que você fala? Quando meu filho nascer, muitas pessoas se perguntam, quando você tiver um filho, o que você vai fazer quando ele nascer? Se for homem, eu vou dar uma bola de futebol no pé dele. Ninguém fala isso pra uma menina. Vou dar uma bola de futebol no pé dela pra ela jogar, porque ela você vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro. É que assim, também, jogar futebol é uma coisa, ou é um sonho realizado ou é uma frustração. Porque que acontece? Eu vou falar pela vivência que eu tenho na família, tá? O meu cunhado, ele é jogador, né? Só que ele é da série 2, como que chama? Série B. Série B, né? Ele é muito conhecido, o Magrão, ele é bem conhecido mesmo, inclusive em todos os lugares, Ribeirão, Chapecó, onde ele vai, ele é sempre o número 1 do time e tal. Só que ele tem já 35 anos, então assim, ele poderia ter crescido muito mais? Poderia, né? Ele poderia ele joga muito bem, ele é muito conhecido em todos os lugares, inclusive pelada, tá? Os caras jogam no bairro, paga pra ele jogar. Só que aquilo, você investe em um sonho durante muito tempo. Você vê eu não sei se vocês assistiram a série do Neymar, né? Que ele fala sobre... O pai dele já teve uma frustração passada, que não deu certo, desistiu. E quando ele viu o talento no filho, primeiro ele não queria que fosse, depois ele foi lá e, viu que ele era um diferencial. Assim como eu vejo, essa história do Neymar, eu vejo até o próprio meu cunhado. Hoje ele renuncia, né? Ele nos primeiros partos, nos primeiros anos do meu próprio primeiro sobrinho, que são 3, né? Ele tá fazendo o time de futebol real. Ele acaba que ele não teve foi muito investimento. Só que você pensa, imagina o tanto que ele já sofreu pra poder, conquistar, pra poder... E é uma frustração que ele sabe que ele não vai mais jogar, por exemplo, na seleção brasileira, que ele não vai ter um time, por exemplo, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Palmeiras, como todos esses times que a gente já tem aqui em São Paulo ou talvez no Rio, que é os mais conhecidos, o Flamengo, que são os que ganham mais títulos, né? Então, acaba que o time de futebol, talvez até mesmo como uma profissão que você trabalha muito, você é conhecida no bairro,
E aí ali você não tem aquela coisa, tipo, nossa, meu Deus, tipo, ok, realizei como uma meta de talvez de palestrar, talvez ficar reconhecida, talvez viajar, como eu já viajei para muitos lugares através da minha profissão, representando o meu país também, que isso para mim é uma gratificação muito grande, né? E tem muitas mulheres que são melhores que eu até nos bastidores, né? Que fazem talvez os cílios até tanto bom quanto eu. E é muito difícil você lidar também com essas frustrações. Então, acaba que eu vejo isso, só que ninguém tem coragem de falar, né? Ele sabe também. Mas imagina, você com 35 anos, você sabendo que você tem um grande de um talento. E assim, não vai começar a frustrar. Então, tipo, são várias situações que é não só o preconceito de você fazer que dê certo. É a pressão psicológica de algo que vai depender de você pro resto da vida. Que é o seu posicionamento. Eu falo mesmo por mim. Hoje, quando eu comecei no mundo dos cílios, eu tinha mais saúde, né? Eu atendia, sei lá, das 6 horas da manhã e até 3 horas da manhã. Eu não dormia praticamente. Hoje, se eu faço isso, eu tenho uma dor imensa na coluna e dói demais e eu não consigo mais. Por isso que eu tenho que ter funcionário, por isso que eu tenho uma equipe por trás trabalhando comigo. Então, quando a gente lida com a mão de obra em si, que a gente fala mão de obra quando você faz o seu esforço físico, é muito difícil. Porque não só basta o esforço físico, basta o seu esforço mental, basta a sua família, basta aquelas pessoas que estão do seu lado pra poder, né, te incentivar. E assim, tem todo o preconceito por trás. Imagina por diversos fatores que a gente fala da mulher mesmo, que a gente enfrenta esse século XXI que a gente tá hoje, que é a transformação da mulher empreendedora, que é da mulher que leva o sustento pro lar. E tem muitos homens que não gostam. Eu falo por mim, o meu noivo, você chegar e tipo, falar assim, olha, eu comprei uma camisa pra você. Até ele usar, ele vai deixar ali na caixa, que ele tem vergonha até de abrir o presente que eu dei pra ele, porque no instinto dele, na cultura dele, ele não gosta. Entendeu? De ganhar um presente. De ganhar um presente. Não só de ganhar um presente, mas tipo, se eu for pagar alguma coisa, eu falo, mas tipo, por que você tá pagando? Uhum. Entendeu? Se eu tenho condições de poder proporcionar, por quê? Inclusive, antes aí da pandemia, teve um tempo assim que ele trabalha, claro que com a importação tudo. E ele ficou um tempo assim, tipo, parado, umas 3 semanas ele ficou em casa, né? E aí ele tava em casa, tal, ele ia pra negócio, pra reuniões, ele voltava, só que ele ficava mais tempo ocioso, sabe? E ele fica atordoado, porque eu tô trabalhando mais, porque eu tô aqui, porque minha rotina é muito mais louca que a dele. Às vezes, tô dizendo, óbvio que a nossa rotina é bem louca. Mas digo assim, se eu estiver trabalhando mais, ele vai falar, opa, por que ela tá trabalhando mais que eu? Assim, então hoje a gente, por mais que a gente fala que não, mas tem muito preconceito, não? Tem, assim, aproveitando o primeiro gancho da Maiara em relação ao futebol feminino, a gente não tem nem como comparar como é hoje e há 10 anos atrás, né? A CBF vem fazendo um trabalho muito legal, valorizando muito as meninas, os clubes também, a Conmebol, com uma certa exigência de que todos os clubes que almejam jogar uma Libertadores têm que ter um time profissional feminino, caso contrário não poderiam jogar uma Libertadores, e obviamente que todos os clubes querem isso. Eu nunca joguei no Brasil, mas eu sempre tive a par da dura realidade, muito pelas pessoas que eu conversava, tanto profissionais do meio fora de campo, mas também jogadoras. Então, eu me sinto uma privilegiada, esse é o ponto 1. Agora, a questão, por exemplo, de dar o mesmo valor financeiro é difícil, porque se você não tem a mesma visibilidade no feminino, audiência em TV, bilheteria, pessoas indo ao estádio, como que você vai aumentar a renda? Porque se você não tem patrocínio, não entra dinheiro. Se você não tem uma certa audiência, você não vai obter o mesmo dinheiro de TV, patrocinadores e por aí vai. Enquanto o masculino acaba ainda sendo o esporte predominante no mundo, né? E o futebol hoje já virou um entretenimento. Então, em termos de valores, é uma questão muito sensível de ser discutida, mas melhorou muito. É óbvio que ainda tem muito a melhorar, muito a evoluir. Eu apoio muito, mas como mulher, eu desde muito jovem, senti que, eu quero ter o direito de escolher com que eu vou trabalhar, e eu quero, como mulher, estar no mercado masculino. Aí foi entender os caminhos, as dificuldades, e ou dar cara a tapa e ir atrás e buscar, ou simplesmente permanecer ali atrás da cortina, né, com certo medo e receio, e nunca quebrar isso. Isso que você comentou também em relação ao Magrão, que sim, é muito conhecido, é uma pessoa que eu só ouço boas referências, é complicado, porque você colocou muito bem na questão da realização de um sonho, da frustração, isso acontece. E daí a gente tem motivos familiares, às vezes é questão de educação, às vezes são recursos financeiros dentro da família, até porque, imagina, se você se dedica só ao futebol e deixa os estudos de lado e você não consegue realizar
realizar teu sonho profissional e você também não tem os estudos, ou seja, você acabaria numa frustração que poderia resultar numa depressão. E futebol profissional masculino hoje é para 1%. A gente tem que ter esse entendimento, né? E aí o que acontece? Na parte jornalística do futebol, eu vejo sim um aumento significante de mulheres, né, como apresentadoras, repórteres de campo, a gente vê comentarista em TV, rádio, etc. E isso vem aumentando ano após ano. Mas na parte executiva, de diretoria, cargos de gerência, ainda é muito pouco. De 2019 para cá, agora até dezembro de 2021, houve... Tipo assim, de São Paulo, você é uma das únicas, assim, mulheres, ou tem muito já? Eu acredito que na Série A, eu seja a única, né? Porque eu tenho um perfil 100% de futebol por ter jogado, mas também porque eu sempre fiz isso, né? Já fui comentarista na TV sueca, já fui analista, já trabalhei com gestão no Almeria, da La Liga, através de uma empresa belga, que é a maior consultoria do mundo de futebol, Double Pass, que já trabalhou com Flamengo, Bahia, Atlético Paranaense. Então, assim... Eu nunca fiz esse levantamento, né? Pô, quantas mulheres estão hoje, de certa forma, ligadas diretamente ao futebol? Não estou hoje fazendo parte do departamento de futebol do São Paulo, pela primeira vez, né? Porque eu sempre trabalhei diretamente ligado ao futebol mesmo. Mas aí entra um pouquinho também naquilo que a gente já falou no início do podcast, que o preconceito, o machismo, óbvio que ele existe, principalmente no continente latino-americano, né? Na América do Sul, América Central, enfim. E lá fora, claro que tem, mas é uma proporção muito menor. Então, porque lá fora você vê diretora de futebol mulher, inclusive agora no Mundial de Clubes, a gente tem a final do Chelsea e Palmeiras no sábado. Sim. A Marina Granovskaya do Chelsea, que é uma diretora de futebol, ela que contrata, ela que administra tudo na parte técnica de gestão de clube. E a gente tem do lado do Brasil, do Palmeiras, a Leila Pereira, mais nova presidente aí do mulher, né, do futebol brasileiro. Então a gente tem uma final de um Mundial de Clubes da FIFA com 2 mulheres no topo da pirâmide. Então, assim, a gente tem que começar a rever certos conceitos. A questão econômica também influencia muito, né? Você vê Influencia, porque nós mulheres, a gente tem que valorizar uma coisa que é a nossa sensibilidade e tato, né? Assim, a visão que a gente consegue ter mais profunda na análise e tudo mais. Então, isso é necessário. Futebol em todos os segmentos, né? Óbvio que existem coisas no qual o homem vai exercer muito melhor por questões biológicas, mas existem coisas que a mulher vai exercer melhor também. Então, por exemplo, tem a questão do vestiário, né? Que é um grande paradigma no futebol masculino e talvez um dos motivos que as pessoas podem alegar do fato da mulher não ser diretora ou gestora de futebol. Mas vem cá, e no futebol feminino pode ter gestor homem, então? Por quê? Sabe? Então, se a gente começar a jogar essa questão de gênero, vai ficar um batendo no outro, vai ficar uma coisa bem... E a gente não vai chegar num consenso. Por quê? A nossa cultura brasileira, ela ainda é muito enraizada. E por ser muito enraizada, mesmo que com as gerações novas a mentalidade vai melhorando, você não modifica uma cultura. É muito mais fácil você criar uma nova cultura do que você mudar uma já existente. E aí entra na questão de personalidade. No início, Mayara, você até falou assim, você deve sofrer e tal no meio. Graças a Deus, eu não posso reclamar, né? São 18 anos de Europa, 1 ano de São Paulo Futebol Clube, que eu completo agora mês que vem. E não posso reclamar. Eu me sinto respeitada no mercado, valorizada, escutada e muito recompensada no sentido de... Eu viajo para fora para dar palestras. Eu abri um evento em Portugal agora, o Global Football Management, que aconteceu em Lisboa, no estádio do Benfica. Palestrei para presidente de clube, para diretor de futebol, para empresário de futebol e outras funções, para advogados, para senador federal, o Carlos Portinho, que está à frente à lei da SAF, agora de clube empresa. Tive em Madrid, no maior evento de futebol do mundo, no Estádio Atlético de Madrid. Vou estar palestrando agora de novo no Algarve, em junho, nessa segunda edição do evento que teve em Lisboa. E estarei palestrando também no Porto, no final do ano, no último evento antes da Copa do Mundo no Catar, junto com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, Marcos Mota, advogado de Neymar, entre tantas outras grandes estrelas, Nuno Gomes, presidente da Liga Portugal, presidente da La Liga. E até agora, até o momento, dentre todos os que foram divulgados, os 5 maiores clubes de Portugal terão seus presidentes e vices também como palestrantes. Eu sou a única mulher até agora. Então, assim, eu não posso reclamar. A torcida me respeita.
Aí a gente pode fazer uma grande pergunta, mas como isso aconteceu, né? E é muito simples, no meu modo de ver. É muito da minha postura, de como eu me porto em rede social, porque a rede social hoje, se você sabe usar, perfeito. Se você não sabe também, vai te dar dor de cabeça. Então, assim, eu penso em cada vírgula que eu escrevo, em cada foto que eu posto, em cada comentário que eu escrevo, em cada direct que eu respondo. Mas é porque eu almejo excelência, sabendo das dificuldades que eu posso e enfrento no dia a dia. Então é muito assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres, né, que querem entrar nesse meio e tudo mais. Sim. E daí eu entro, de repente, no perfil dela e ela só tá ali com o perfil inteiro só a praia. Um exemplo. Não que isso seja errado, mas se você almeja entrar no mercado 99% masculino, você tem que repensar algumas coisas. Tenha 2 contas, uma aberta e uma fechada, vida pessoal, vida profissional. Até porque você tem que trabalhar o seu marketing. Sim. Então, a rede social, ela vira a tua chance também de mostrar um currículo visual e mostrar o teu trabalho, sabe? Então, eu acredito que essa seja a minha grande vantagem, de eu pensar muito, né, nas coisas que eu posto, porque isso também não vai dar brecha de alguém vir falar alguma coisa que não procede, ou tentar comentar alguma coisa visual que não existe, né? E eu sempre fui assim, gosto de falar de Deus, eu gosto muito de exaltar a minha fé, então o pessoal acho que respeita também mais por causa disso, sou muito família, adoro estudar, adoro trabalhar, então acho que acaba se tornando uma coisa natural. Mas você já chegou algum dia a passar preconceito? Já, assédios, sim, já Inclusive, passei. Tem muito, tipo assim, que nem quando a gente fala assim, tem muita Maria Chuteira, né? Você lida com muito isso, tipo, a galera querendo se aproximar de você pra poder se aproximar dos jogadores de futebol? Sim, eu nunca fui chamada de Maria Chuteira, né? Acho que até porque todo mundo que me conhece sabe que eu tô muito distante disso, mas já teve, sim, muitas mulheres que já tentaram se aproximar de mim pra chegar a um certo jogador, a um certo diretor, a um certo empresário. Isso acho que é inevitável, né? Mas eu tenho um radarzinho aqui que é muito alerta, né? Tá sempre de olho. Eles te respeitam muito, afinal, você, tipo, respeitam representa muito, né? Esse lado... Sempre foi assim, né, Cami? Desde sempre. o começo. Eu falava assim, nossa, essa menina, meu Deus do céu, né? Você diferente. falava. É óbvio que tudo que a gente vai entrar e tudo que a gente fazer, a gente tem que se... Não só mentalizar, o que a gente fala, a gente atrai, não é? Sim. E quando a gente também, por exemplo, se posiciona de uma certa forma, é diferente. Eu, por exemplo, desde quando, aonde eu estava lá no meu passado, eu já me posicionava assim. Eu lembro uma referência de até uma menina que trabalhou comigo, também fazia parte do meu marketing no começo. E ela foi trabalhar em outra empresa e a chefe dela não sabia se portar com roupa, com vestimenta, tudo. E aí ela até conversou comigo, ela falou assim, Sara, depois eu queria que você conversasse um pouco com a minha atual chefe, porque ela não sabe, eu dei o seu exemplo pra ela, né, de roupa, de como se vestir, de como falar, e sempre foi assim, né, porque até aqui, hoje eu sou uma empresária muito jovem, claro, né, por ter todas as tarefas que a gente tem hoje, mas o que eu acho que mudou muito o posicionamento e que as pessoas até imaginam, nossa, ela é rica, milionária, não sei o que, quero ser que nem ela. Pelo posicionamento, pela forma de se vestir, pela forma de falar. Como você se posiciona na internet, você citou algo que é muito importante hoje, né? Que é como a gente vai representar pro público que a gente quer atrair, né, Mayara? Sim, com certeza. Isso é uma das coisas mais importantes, você saber o público que você quer conversar. Porque quando você entende quem são as pessoas que você quer conversar, você vai conseguir usar a linguagem que chega até elas. Sim. Então, se você, por exemplo, que nem você falou, você lida com um mercado que é muito masculino. A partir do momento que se você começar a postar coisas da sua vida pessoal, que você seja, não que esteja errado, mas que você seja de biquíni, que você seja num momento de lazer, que você esteja com uma roupa que pro homem, na cabeça do homem, seja considerado um pouco mais vulgar, vai dar uma brecha para que Sim. eles postem e falem coisas, mesmo você não tendo essa intenção, vai dar essa brecha. É isso. Infelizmente, a gente tá no mercado, a gente lida com pessoas que às vezes tem um pensamento meio limitado. Eu falo assim, que se você der essa brecha, a pessoa que tem esse pensamento ilimitado vai chegar em você e vai falar coisas que você não quer escutar. Então, você tem que entender o público que você está conversando e qual é a linguagem que você vai usar para chegar até eles. Exato. Então, por exemplo, a Sá lida muito com o mercado da beleza. Então, ela não chega, ela não aparece todos os dias, lógico, de vez em quando a gente tem aqueles dias que a gente tá mais descabelada, mais não sei o quê, não tá nem aí Sem pra maquiagem, nada. sem cílios, acontece, exato, né? acontece. Mas 90% do tempo, ela está arrumada, com os cílios, mostrando a rotina dela, mas skincare, são coisas relacionadas à beleza. Perfeito. Então, ela sempre vai estar reforçando E isso no perfil também... dela. E o público dela é feminino. Sim. Então, ela coloca o biquíni dela, ela coloca as roupas dela, ela lida com moda também. Então, ela mostra, ela quer influenciar A as pessoas moda, eu acho que dentro também é disso. bem importante, né? Porque muitas Muito. meninas não conseguem se posicionar, né?
E uma das coisas que me fez muito entender sobre isso, inclusive, ele é um dos cabeleireiros de jogador de futebol, falo isso em todos, né? A gente tava conversando e tudo mais, e aí a gente trabalhava no salão da Dani Souza, que é a mulher do Dentinho também, né? Que é um pouco ligada a isso. E a gente atendia muito jogador de futebol. Gente, por que eu esqueci o nome dele? O cabeleireiro. Gente, eu falo direto. Bom, enfim, acabei de esquecer. Minha mente já tava bugada. A gente tava conversando, tudo, ele me chamou pra conversar. E ele faz o corte dos cabeleireiros, principalmente de São Paulo, né? Que estão aqui. E aí, uma vez a gente na verdade, o que a Dani Souza ela fez? Ela aproveitou toda a parte de engajamento que o Dentinho tinha e toda a parte que ela tinha também do público que ela atraiu do Pânico. E aí, o que ela fez? Ela montou uma loja na frente de roupas. Atrás, ela montou a clínica de estética dela, que participava dessa parte desse... Eu era a prestadora de serviço dela. E a gente tinha aqui uma barbearia que ela fez pro público do Dentinho, pros amigos dele, Corinthians, enfim, Santos, tipo... Atendia jogador de Palmeiras, enfim. Todos os jogadores. Então, era normal você ver aqueles jogadores, tipo, super famosos lá. Então, era normal. E um dia teve a inauguração, tudo tal. E nessa época, eu tava migrando pra área de ser empreendedora, pra montar a minha marca, pra me posicionar na rede social. Quem era o meu público? Quem eram as pessoas que estavam me seguindo? Quem tava se inspirando naquilo que eu iria representar na rede social e até mesmo que eu fosse vender nas redes sociais. Porque hoje a rede social, ela é um site, a rede social é o que vende o seu produto, Exato. que é o que vende a sua imagem. Tem que estar online o tempo todo. Inclusive, quando você chega num lugar hoje, a galera não fala assim, qual que é o seu telefone? Pergunta qual que é a sua rede social. Exato. Porque ela quer saber se aquilo que você tá falando é uma verdade, não é? Se existe. Não é? E até eu hoje, você vai ver, tipo, você quer acompanhar todo o ciclo de pessoas que estão à sua volta, você quer acompanhar, né? Sim. E então, daí eu teve uma reunião que a gente conversou e ele virou pra mim e falou assim, Sara, eu queria conversar com você. E aí eu peguei e virei pra ele e falei, beleza, vamos conversar. Eu cheguei na barbearia dele, eu falei, nossa, ele vai investir em mim, porque ele já tava fazendo curso online, né? E ele virou pra mim e falou assim, Sara, então, eu fui conversar com a minha esposa, tal, fui mostrar você e tal, e ela virou pra mim, você, tipo, eu fui pra uma feira, eu tava com um blazer sem sutiã, com um decotão aqui embaixo, e assim, pra ele se inspirava em mim como uma profissional que era mulher, mas se inspirava, poderia me achar bonita, mas não era assim a intuição dele, e a esposa dele era super ciumenta. O que aconteceu? Aí ele, quando ela foi olhar minha rede social, ele falou assim, tá explicado, né? Porque você gosta, tava com decote aqui embaixo. E tava, tipo, na época era aquela música da Anitta, né? Eu vou jogar bem na sua cara. E eu tava ali dançando, tudo tal. E aí ele me chamou pra conversar. Ele falou, olha, se você quer mudar um pouco a sua internet, você não pode postar só que você tá na balada. Você não pode postar só que você tá solteira, que você tá bebendo uma cachaça. Você tem que mostrar a real Sara que você é. Você tem que largar aquela Sara ali que você, tipo, criou para as pessoas entenderem, porque as pessoas, elas têm preconceito. Sim. O público que você tá criando, ele tem esse preconceito até você começar a fidelizar. E na hora eu fui embora chorando. Sabe aquele filme que vai passando na sua cabeça assim? Eu fui embora... Tava chorando até chegar aqui, era do lado. E aí quando eu cheguei aqui eu falei assim, poxa, eu preciso mudar isso. Não é isso que eu quero representar. Sim. Não é isso que eu quero ser pra sociedade. Não é isso que eu quero representar pras mulheres que vão se inspirar em mim, que vão, tipo, representar pra família delas. Que é a mesma coisa, o marido dela for... Como que ela vai explicar o amor? Eu tô me inspirando nessa mulher. Se for um marido machista, Sim. entendeu? Você quer ser assim? Você quer se portar dessa forma? Então, querendo ou não, tive que mudar esse posicionamento pra eu conseguir vender. Então, se eu não tivesse mudado ali com esse puxão de orelha, né? Que é difícil você receber uma crítica. Muito, ainda mais de um homem. Como a gente fala, né? A mesma coisa uma mulher, de falar, não faz isso. Uhum. Eu tenho um amigo meu que até ele participou do podcast, que é o Dr. Júnior, e esses dias eu falei pra ele, olha, seu público é feminino, você não pode fazer isso. E ele virou pra mim e falou, poxa, Sara, tipo, obrigada. Poderia não gostar? Poderia, mas isso vai mudando o posicionamento. Então, você falou de uma situação que é muito real. Sim. Quem não sabe se posicionar acaba perdendo o público que tem, e principalmente a oportunidade que esse Instagram ele tá dando pra gente. É uma ferramenta gratuita e é uma ferramenta que com certeza a gente vai conseguir atingir vários públicos, assim como o YouTube. O YouTube ele tem uma ferramenta gigantesca que só você colocar nessa, que clica no Google,
como, sei lá, fazer uma extensão de cílios, como montar a minha própria empresa. Você vê vários vídeos. Então, você vai vendo toda essa ferramenta que a internet ela proporciona pra gente, que é uma ferramenta incrível, e que a gente tem que saber usar, porque são 2 gatilhos. Um que você aperta pro alvo, que você consegue explodir, e outro que você vai e mata a sua própria expectativa, a sua própria esperança, né? Exato, e a gente tem que entender uma coisa. A partir do momento que você, como mulher, se torna uma líder, no caso você é dona do seu próprio negócio, você é uma líder. Você tem os seus funcionários. Eu, querendo ou não, eu sou uma líder, porque eu sou uma gestora de um departamento. A gente tem que entender que a gente tá num papel na sociedade no qual a gente precisa não só renunciar a muitas coisas, como a gente paga um preço alto. Mas é aquilo que a gente sonhou lá atrás. Quando eu te conheci, você era uma sonhadora. Quando você me conheceu, eu era uma sonhadora. E nós chegamos, aliás, estamos ainda, a gente tem muito para conquistar, né? Mas a gente hoje, mesmo jovens, já chegamos num nível que com maturidade a gente consegue tirar de letra. Então eu tenho que pensar, o seu público, por exemplo, eu imagino que seja talvez 98% mulher e 2 homens, algo nesse tipo, porque eu sei que o meu é 96% masculino e 4% mulher, né? Então eu sei que primeiro, tá, eu tô falando pra homens, então eu tô falando pra machista, pra liberais, pra homens que não estão nem aí pra nada, fanáticos de futebol, mas também curiosos em ver como que é uma mulher no mundo masculino. Só que eu preciso pensar naqueles 4% mulher, porque eu quero fazer desses 4 virar 8 e diminuir o masculino, por quê? Porque eu quero encorajar. Eu vejo que você, Sara, faz muito isso. Você encoraja, né, mulheres, você encoraja pessoas a se tornarem profissionais em busca de seus sonhos. E você é um exemplo, né? Você foi botar sua cara a tapa, fora do país, nem falando idioma nem nada, mas é porque você tinha um sonho, você tinha uma coisa que você queria conquistar e você foi lá e correu atrás, né? Então, por exemplo, eu me vejo muito nesse papel, sabe? Óbvio que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Isso é um fato, né? Então, se eu me amo em primeiro lugar, eu tenho que... Eu gosto de me cuidar, por exemplo. Então, eu penso assim, pô, eu tô no meio masculino, mas por que eu vou deixar de me cuidar? Eu me amo, eu quero me cuidar, eu quero estar bem. E isso significa se vestir bem. E o homem também olha, né? Ele homem olha isso. Que coloca os cílios, que coloca uma unha, que faz repara, uma unha bem feita, que sim. tá com um cabelo bem feito, uma raiz bem feita. Repara. E assim, eu acho que é muito assim... entra aquilo que eu tava comentando, né? Se você se posiciona de uma maneira profissional, sendo estratégico, só que não perdendo a sua essência, você conquista o seu público. Por quê? Não adianta você também criar um personagem que não é você. Eu já vi você em rede social desabafando, chorando, porque é você, é o seu jeito. Então, isso vai trazer fidelidade às pessoas também que te acompanham e te admiram, né? Por exemplo, eu já tive algumas vezes, assim, senti uma certa vontade de chorar, porque eu sou uma pessoa que quando eu conquisto um sonho, eu me emociono. Vou dar um exemplo. Na Copa de 2018, na Rússia, quando eu entrei no estádio de São Petersburgo para assistir, acho que era Brasil e Costa Rica, esse jogo foi, Brasil e Costa Rica. Quando eu entrei dentro do estádio e eu vi o campo, eu lembro que eu tava tão bem maquiada esse dia, olha, tava bonita esse dia. Mas eu chorava igual uma criança, eu arruinei minha maquiagem. Eu lembro que as pessoas olhavam assim pra mim, eu procurava um banheiro pra, né, refazer toda a maquiagem, lavar o rosto, por quê? Foi a realização de um sonho, e eu desabei. E eu me filmei, eu lembro que eu abri uma live no Instagram, na época não tinha selo de verificação, não tinha torcida, não tinha nada disso, mas eu lembro que tinha as pessoas que já torciam por mim, e as pessoas que já me acompanhavam, e eu chorava, e explicava, gente, eu tô aqui realizando um sonho, é minha primeira Copa do Mundo presencial, vim aqui a trabalho e a lazer, então são conquistas, sabe? Por exemplo, estou viajando agora pro mundo árabe no domingo, pela segunda vez, já conheço o Catar, já estive lá um mês. Você fala inglês fluente? Falo inglês, espanhol, português, sueco. Falava francês e norueguês. Meu Deus, quantas línguas você tem? Eu era fluente em 6, hoje 5. Meu Deus! Mas ainda fala 6, se puxar na... Se eu voltar aí uns 2 meses de intensivo de francês, até que de escola. Inclusive, quando você foi realizar esse sonho, que a gente fala de expectativas diferentes. Eu falo isso todos os dias no meu Instagram, se você acompanhar todos os dias, você vai perceber que eu falo isso. Talvez a realização do meu sonho é só estar aqui e realizar hoje um dia, talvez, de entrevistar você. Eu vou chorar, falar, meu Deus, tô realizando um sonho, é isso. A Mai, talvez, no dia dela, ter um computador, no MacBook, do não sei o que lá das contas, que ela vai pagar a vida inteira, mas é a realização do sonho dela. Exato. Talvez a sua realização, sei lá, é casar, ter 2 filhos e tá tudo bem, é uma realização de um sonho. Exato. A gente fala de expectativas que são impossíveis pra mim e que talvez são impossíveis pra você, mas com a sua vontade, seu coragem, você vai determinar. Sim. Né? E como que
que você lidando, que, né, que você falou pra mim, vou pra Dubai, eu vou pra Miami, eu vou falar não sei quantas línguas. Como que é lidar com o mercado internacional? Como que você vê a expectativa, né? Eu digo, esse papo aqui, né, a gente tá falando de um podcast de papo leste, mas a gente tá falando sobre empreendedores. A gente tá falando com pessoas com mente aberta, a gente tá falando com pessoas que realmente querem entender todos os mercados. Porque quem empreende, não só empreende por uma coisa, ele empreende com uma mente aberta pra tudo. Porque a partir do momento que eu entendo que eu só não vou falar pra um público, que eu só não vou vender pra uma pessoa, eu tô vendendo pro mercado inteiro. Por isso que você tá aqui hoje, né? A gente não tá aqui pra falar de futebol, não é pra falar só sobre cílios, a gente tá pra falar sobre pessoas que empreendem, pessoas que sonham, pessoas que realizam, e principal, é a porta internacional que muitas pessoas têm medo, né? Sim, e assim, é a última coisa que a gente deve ter no nosso vocabulário, medo. Não existe medo, gente. Medo significa barreira. E barreira existe pra ser quebrada. Tá com medo? Vai orar. Sabe? Relaxa, respira fundo e vai. O não a gente já tem. Então, a partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, o mundo se abriu pra mim. E o segredo de você conseguir o que você quiser, onde quer que você esteja nesse mundo, é o networking. Isso é o segredo. Por quê? Anota aí, não é notwork, é network, né? Sim, networking. Porque assim, gente, vamos lá. Quando eu comecei, óbvio que a gente acaba entrando no futebol, mas isso aqui serve pra todas as áreas. Quando eu comecei, na época, era Facebook e tudo mais. Eu saía adicionando todo mundo que eu admirava. Pô, esse cara nunca vai me aceitar, mas tá aqui. Uma semana depois o cara me aceitava e eu pulava de alegria. Caramba, ele me aceitou. Beleza. Aí começou a vir Instagram, LinkedIn e tudo mais. LinkedIn, que é uma rede que eu recomendo para todas as pessoas, empresários, empreendedores, pessoas que estão iniciando, já estão estabelecidas ou já em sucesso, precisa utilizar LinkedIn. LinkedIn é a única rede hoje no mundo onde você tem acesso a qualquer pessoa de qualquer nível. Eu já cheguei a adicionar gente da Inglaterra, ministro. Abre aspas, né? LinkedIn é uma das, na verdade, redes sociais das pessoas mais inteligentes e mais bem financeiramente. Falamos sobre empreendedor, mas a gente tá falando de um nível super avançado. Sim. Eu falo sobre, tipo assim, sobre pessoas que são ministros, vereadores e tudo mais. Quando você vai procurar alguém pra fazer uma reunião, a primeira coisa que você vai falar, não é só Instagram, né? Claro que Instagram a gente fala pras pessoas que, né, influenciam. A gente fala pro nosso consumidor final, isso. Né? O Instagram é o consumidor final, não tem jeito. Mas agora, cara, o link, ele, tipo, te dá todo o currículo profissional da pessoa. Óbvio, Sim. falando sobre o profissional. Sim. É o que ela falou, na hora de criar conexões, você não vai procurar só um Instagram. Você quer saber, por exemplo, você vai atrás de uma pessoa XYZ que você precisa criar essa conexão para você chegar no seu objetivo. Às vezes você quer falar com um diretor de uma empresa, às vezes você quer falar com uma pessoa que é um pouco mais eu, tipo, super inacessível. leiga. E você entra no LinkedIn, você vai atrás, você gera essa conexão com essa pessoa e você vai conseguir o contato com essa Ele pessoa. dá pra você conversar normal, como o Instagram, como todas as Dá, outras você tem o redes. chat, você tem a opção do chat. O que eu falo pras pessoas, né, em todas as entrevistas que eu dou, palestra ou dica assim off? Eu falo, gente, saiba usar Instagram em conjunção com o LinkedIn. Por quê? Vamos supor, você tem ali um diretor de uma empresa que você quer estabelecer contato. Vê se você encontra essa mesma pessoa no LinkedIn, no Instagram, porque você vai conseguir ter visualmente uma noção de abertura com essa pessoa. De repente, uma pessoa que tá lá postando stories, super comunicativa e tudo mais, provavelmente vai ser uma pessoa que vai te receber de uma maneira mais aberta no LinkedIn. Sim. Ou, de repente, você vê lá no Instagram privado, isso tá escrito ali, only families, né? Só família. Então, você vê que é uma pessoa de um perfil mais assim, eu vou mandar uma mensagem ou vou tentar buscar o e-mail da pessoa pra ter esse primeiro contato? Então, assim, eu falo pra todo mundo. Sobre médico, você não vai encontrar ele no Instagram. Exato. O médico, você só vai encontrar ele ali no LinkedIn, no máximo ali o Facebook, mas só pra amigos mesmo, né? Exato. E pra você conversar com o médico, você tem que mandar um e-mail. Pra você mandar o currículo, vai você postar no Instagram, nunca vai te responder. Não, porque eu acho que faz sentido, né? Porque, por exemplo, a gente tem que entender os mercados, né? A medicina, todos os mercados têm suas regras, eu acho que é legal colocar, né? É a mesma coisa, eu sou uma leiga pra falar de basquete, por exemplo, né? Eu não sei como eu vou abordar um diretor de um time da NBA, mas agora do futebol,
o diretor que eu quiser falar, eu falo. Um exemplo, né? Então, você vai adquirindo essa prática. Mas, por exemplo, uma dica valiosa para todo mundo é aposte muito nas suas redes sociais com responsabilidade. Você tem que ter metas e estratégias para atingir suas metas. Todo mundo tem que fazer um cartão de visita legal. Sempre ter no bolso, de jaqueta, de bolsa, no carro. Porque você nunca sabe onde a oportunidade pode aparecer. E, às vezes, você tem 20 segundos para conquistar uma pessoa, para essa pessoa se interessar num contato contigo. Dá teu cartão de visita, onde você coloca lá hoje tua rede social, teu WhatsApp, e você pode, de repente, se apresentar melhor por e-mail. No caso, você faz essa primeira abordagem, depois você vai atrás dessa pessoa numa rede social para falar: oi, fulano, Tô aqui. te abordei, infelizmente foi corrido, mas gostaria de ter a oportunidade de me apresentar, tá no meu cartão. Podemos falar melhor, marcar um café? Até às vezes uma pessoa inacessível esses dias. Ano retrasado, sei lá, antes da pandemia, eu fui no Paris 6, tava a Camila Loures, Luísa Sonza, na época a Luísa era casada com o Whindersson ainda, tava tipo na mesa, assim, vários artistas. E aí eu falei, posso tirar uma foto? Tudo, tirou uma foto, eles foram super receptivos. E aí eu falei, nossa, eu sou sua fã, tal, tudo, meu sonho é fazer seus filhos. Ela, sério, você faz extensão de cílios, você faz rápido, porque eu não consigo ficar parada, aí sou a Luísa, né? Ela, eu quero, tal, me chama a empresária dela, que eu esqueci como é que é o nome. Como que é? Enfim. Aí, depois eu chamei ela, óbvio que é uma pessoa super inacessível, mas se eu tivesse com o meu cartão e eu mandasse ali, mesmo se fosse do interesse dela, ela iria me chamar, assim como aconteceu com outros profissionais. Então, você falando desse cartão de visita é algo muito que, importante. Tipo assim, talvez a pessoa não sabe se comunicar no Instagram, que é o que acontece muito, ou talvez ela não tenha dinheiro pra investir numa mídia social, como eu já tive com a Maia. Mas ela esteve comigo desde o começo e eu estive com ela desde o começo, né? Sim. Ela faz parte do meu marketing, sobre essa identidade visual, sobre cores, sobre o posicionamento. Como eu falei pra vocês, eu tive que mudar a forma de me vestir. O meu feed no Instagram, ele teve que mudar também, por exemplo, eu tenho uma marca, né, que é o Se Cuida Boneca. Então, a marca Se Cuida Boneca, ela representa as mulheres, representa o feminismo. Então, representa a cor rosa, representa tudo isso que a gente vê, né, que ali é tudo rosa. Sarah, você é apaixonada por rosa? Sim, sou apaixonada por rosa. Mas ali a parte do Sarah Pereira já representa a empresária, já representa a empreendedora, já representa aquela pessoa que passa por diversas coisas, como qualquer outra mulher, que passa pela inveja, pelo puxar o tapete, a outra que você vai conquistar, você vai ter outras mulheres que vão investir junto com você, né? Um perfil mais sério, né? Outra. E aí eu tive que mudar, porque no meu perfil, quando a gente foi pro meu perfil colocando a mesma identidade do Se Cuida, criou algo que eu era infantil, criou algo que eu era uma pessoa que talvez tinha estagnado ali, eu tive que mudar. Hoje o meu feed, ele é completamente diferente. São as cores, por exemplo, hoje mais claras, que são as cores mais cleans. Representa, né, na verdade, o luxo que a gente traz, que é falar sobre a mulher que empreende. Então tudo mudou, né, Mai, também? Sim, tudo mudou. A gente sentou e conversou. Eu tive uma conversa muito séria com a Sarah. Eu falei, Sá, a gente vai ter que parar de usar o rosa no seu perfil. Vai ter que parar. Porque a Mai não gosta de rosa, isso é verdade, né? Não gosto, mas eu entendo que o rosa representa muito esse mercado da beleza. Rosa, azul, verde, são cores que representam. Azul claro, verde claro, representam o mundo da beleza. Eu sei que é importante e a identidade do Se Cuida sempre foi desde o começo. Então não é uma coisa que dê pra tirar, assim, do dia pra noite. Mas o perfil Sarah Pereira é outra coisa. Ela é uma mulher empreendedora. Ela precisa passar seriedade, ela precisa passar a informação dela e mostrar que ela é uma leste, que ela é uma professora, que ela é uma master, que vai passar essa informação. Então, a partir do momento que você coloca isso num perfil infantil, entra em contradição. Entra. Que é o que eu falava pra ela. Eu falava assim, a gente precisa mudar isso, tirar esse rosa, tirar esse brincadeira de só ilustrações, só coisinha bonitinha. Não, você tem que falar sério. Por quê? Porque a moça que está te procurando, ela é uma empreendedora. Ela quer crescer, ela quer evoluir. E quando você passa aquela identidade infantil, o que você remete ao infantil? Uma criança que não cresce, que ainda não cresceu. E essa não é a ideia, você já cresceu. Você já é aquela mulher empoderada. Então, vamos tirar isso. Que foi até o que eu bati na tecla com ela. Eu falei, não, a gente vai mudar. A gente vai colocar cores neutras, cores que estão, sim, no mercado, na moda. Usar bastante preto, que é uma cor que mostra essa parte de sobriedade, sabe? Que mostra esse lado dela, professora. Então, eu conversei com ela, a gente mudou. E eu acho que super deu certo. Que super casou com a personalidade dela. Eu recebi muitos elogios. Porque, assim... na verdade, tem de duas a uma, né? A gente falou
que hoje, até que se eu fosse convidada pra um BBB, por exemplo, eu seria ou muito amada, pra ser muito sincera, ou seria odiada, tipo, na primeira semana, se eu não conseguisse, né, representar aquilo que eu falaria. Eu falei, não, eu acho que eu seria uma das pessoas odiada pela casa e querida pelas pessoas que me assistiriam, porque as pessoas gostam da sinceridade, né? Mas eu que tô aqui do lado dela, ela não vai querer que eu fale, olha, Mayara, hoje você tá feia, você tá com uma meleca no nariz, um exemplo, tá? Então a pessoa vai ficar constrangida, talvez ela não vai gostar, mas pra quem tá assistindo vai falar, pô, ela falou pelo bem dela, ela vai ver de outro ângulo, né? Exato. Então, o processo de empreender e o processo que a gente fala sobre profissional, a gente fala sobre cultura que são mudadas, sobre princípios que eles são mudados, porque a gente é criado por uma rotina. Quando a gente começa a aprender a ler ou a escrever, um dos primeiros processos é, tipo assim, a gente vê nossos pais e as nossas mães, tipo, papai. Aí você vê, tipo, falando mãe, mãe, mãe. Às vezes você fala mãe, aí a mãe fala, não, é papai, tipo, né? Então a gente passa por aquele processo de você fazer aquilo sempre, né? Até você entender que você aprende outras línguas, você vai pra escola, você muda, Exato. é a formação de caráter. Sim. E quando você vai pro mundo que é na parte de empreender, você só consegue empreender e você só consegue evoluir como profissional quando você quebra a cara. Porque nos princípios você vai errar, nos princípios você vai receber, claro que nãos, e outros você vai batendo na porta e você vai, tipo, você não é tão inteligente, você não entende tanto como você fala assim, não, eu nasci assim. Não, você precisou estudar, você precisou quebrar a cara, você precisou saber nãos. Você talvez teve o processo e falou assim, não, a partir desse momento eu vou ter que sair daqui porque aqui eu não vou crescer. Assim como você me falou, né, esses dias quando a gente conversou, você falou pra mim, você fala assim, meu sonho, Sá, é realmente almejar o mercado mais internacional. E é isso, você estuda muito isso, né? E eu acho assim, é muito na questão de renúncia. A partir do momento que você quer se tornar uma líder, uma mentora, uma coach, uma inspiração, eu acredito muito no ser escolhido, sabe? Porque tem muitas pessoas que querem empreender, que querem entrar pro business, mas na hora do vamos ver, como a Sara falou, recebe o primeiro não, o segundo não, já desiste. Sim. Então, nem todo mundo serve para fazer certas coisas, para abrir negócio, para empreender. A gente tem que saber identificar também, né? Sim. E a vida é um aprendizado constante no dia a dia, né? Se todo mundo fosse empreender, exato. quem que ia estar, né? Não ia ter, exato. Não tem, assim, é tudo muito relativo. Por isso que eu gosto muito da palavra persistência. Porque se você tem um propósito, se você acredita no propósito, se você acredita no seu potencial, você tem que ser persistente. Porque você vai receber não, você vai tropeçar, você vai começar a se tornar uma pessoa sozinha. Por quê? Porque quando você realmente é focado em carreira, quando você quer chegar no topo, as pessoas passam a te deixar no meio do caminho. As pessoas que você achava que estavam ali te apoiando, deixa de apoiar. Essas pessoas, elas começam a falar, não, mas vem cá, poxa, a Sara trabalha muito, imagina, a Sara não vive, eu quero viver. Eu quero viver. Então, por que eu vou acompanhar a Sara se a Sara trabalha das 6 às 3 da manhã? A Sara não tem vida, já vai dar um treco nela. Sendo que a pessoa que, de repente, também foi escolhida para empreender, para persistir, ela vai falar assim, não, pô, eu vou estar lá com a Sara das 6 às 3, porque lá na frente, tudo que a gente está semeando, a gente vai colher. Sabe? E isso eu falo, eu até absorvo e faço a comparação comigo, porque eu acordo 2 da manhã pra fazer uma reunião com alguém do mundo árabe, porque eu tô num fuso horário de 8 horas, e tem que acordar 2 da manhã pra ser um horário legal de manhã lá. Quantas mulheres ou homens estão dispostos a acordar 2 da manhã pra fazer uma reunião com um árabe simplesmente pra aproximar relacionamento entre um clube e uma empresa? Sim. Sabe? Por exemplo, vida noturna. Eu não tenho, eu abri mão. Eu curti muito na minha adolescência. Amiga, você falou isso muito no começo e vamos abrir aqui, né? Você falou assim pra mim, amiga, como que é você, tipo, lidar com o mercado internacional? Eu organizo hoje uma conferência mundial, né? Eu lido com várias pessoas do mundo inteiro, que é de São Paulo, que é da Itália e até a Maia. Às vezes a Maia fica, poxa, a cultura dela, o jeito de trabalhar é diferente, como eu tô acostumada a trabalhar com você. Às vezes você tem que engolir sapo. Tem. Que você não tá acostumada. Aqui pro Brasil é uma cultura diferente. Você fala, meu, pô, que folgado. Por que você precisa falar? Que pessoa grossa. E não é. É o jeito dela, né? Você não gosta de perder tempo. O europeu exato. tem essa. Ou a gente acha que é fria, né? E eu namoro também com estrangeiro. Então, pra mim, às vezes eu falo assim, meu, ele é frio demais, né? Às vezes calculista até. Então, a gente fala muito sobre isso, porque pra você entrar no mercado internacional, você tem que estar disposto a conhecer a cultura. Tem. Então, quando a gente fala sobre isso que você falou pra mim, fazer uma renúncia. Você tá fazendo uma renúncia que você sabe daqui pra frente você vai atingir o objetivo que você quer. Sim. Assim como a gente. Tem dias que a gente tem que renunciar
um final de semana, tenho que renunciar uma madrugada, porque eu tenho que fazer... Principalmente quando eu tô nesse congresso, eu tenho que renunciar uma madrugada, porque eu preciso realmente acordar cedo, porque eu preciso resolver coisa que de manhã eu não conseguiria. Quantas vezes a gente não virou, né, madrugadas, eu e ela conversando, resolvendo pepino, porque tinha coisas que outras pessoas não tinham resolvido e que a gente tinha que resolver em conjunto. E outra coisa que eu acho muito interessante frisar, né, agora focando 100% no sair do Brasil, né, e fazer qualquer coisa, tipo de empreendedorismo ou abrir empresa lá fora é o seguinte. Primeiro, gente, aprender o idioma. O inglês é fundamental, ponto. Com o inglês você vai se virar em qualquer parte. Esse é ponto 1. Ponto 2, sempre estar aprimorando, né, estudando, porque, você aprendeu uma técnica, por exemplo, de Lash há 5 anos atrás, esquece, já evoluiu muito, e o que você sabe hoje, daqui a 5 anos vai ser diferente, então você tem que estar em constante evolução. Segundo, essa questão de renúncia. Para nós mulheres, muitas coisas são mais complicadas, né, por questão de natureza e questão biológica. Por exemplo, no meu segmento, que é uma coisa assim, eu sou hoje uma mulher independente, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Então, por exemplo... Mas você quer casar? Eu tenho um sonho de casar, sim. E sonho de ter filhos, um dia eu acordo com esse sonho, outro dia eu acordo pensando que não vai dar. Por quê? Porque eu sou mulher de carreira. E daí eu fico pensando, imagina eu engravidando, eu teria que ter primeiro um grande parceiro, né? Porque... E se eu não trabalhar, eu preciso ter alguém ali para segurar a barra. Querendo ou não, a gente tem que pensar em todos os lados, né? Então, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho um exemplo legal dentro de casa, que são os meus pais, né? Então, óbvio que eu quero aquilo pra mim, só que tá tudo muito, né, complexo. Igual a Sara falou, essa questão de repente, ela presentear o namorado dela, e isso talvez não ser muito bem visto, porque ele quer presentear, ele não quer que ela pague o gasto de dinheiro dela, justamente porque, de repente, isso vem de berço, né? Só que eu acho que hoje, embora a gente tenha essa autonomia de ser independente, eu acho que a gente tem que sim aceitar o cavalheirismo, a gente tem que sim aceitar esse acolhimento do homem, óbvio que de forma moderada, né, os dois lados têm que dar, tem que, né, retribuir com carinho, mas tudo hoje é muito mais complexo, porque hoje se tornou muito fácil uma mulher se tornar... Fácil entre aspas, né, mas hoje você vê mulheres empreendedoras, empresárias bem-sucedidas, e de repente para você ter um homem ao seu lado, você tem que ter alguém ali do teu nível ou ainda... Com certeza, maior. Porque senão a conta não fecha em todos os sentidos, entende ou não? O homem, eu acho que ele tem esse pensamento que ele se sente diminuído às vezes, né? Também. Aí ele fala assim, nossa, minha mulher ganha mais do que eu? Não, isso não está certo. Sim, tem que ganhar muito mais. Então, e não só isso, eu acho que... Diminuído. E aí é nessa que a mulher acaba abrindo essa brecha pra pensar, será que eu não tenho que achar alguém igual ou maior? Por quê? Porque a Por pessoa isso que tá muitas do meu mulheres lado que se sente empreendem. diminuída com o meu sucesso. E eu conheço muitas amigas empreendedoras que não avançam na carreira. Eu conheço muitas mulheres que não avançam na carreira porque ficam nessa do empecilho do homem. Porque vai chegar um momento que ela vai ganhar trabalhando mais. Muito. Você tá muito. esquecendo, você tá deixando de focar na família, você tá esquecendo o propósito. E não só isso, eu acho que muitas mulheres, eu conheço muitas, assim, de 10 meninas que começaram comigo, 7 já se separaram. Nossa. Porque começaram a ganhar mais, começaram a ver mais dinheiro. O esposo, às vezes, não acabava entendendo que, tipo, precisa acompanhar essa época pra poder faturar muito. É a época que quanto mais você trabalha, principalmente quando você trabalha, que você faz seu próprio salário, você precisa trabalhar muito, né? Sim. Você não é assalariado. Então, acaba que se separaram muitas amigas que eu conheço isso do mundo dos cílios que eu acompanho, né? E pra finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Você quer fazer alguma? Pode. Posso fazer? Pode fazer. Como que você vê, né, o mercado? A gente está falando de relações internacionais, estamos falando isso na parte de empreendedores, estamos falando na parte de investimentos também, estamos falando sobre pessoas que são fanáticas, estamos falando sobre torcida, assim como tem pessoas também que a gente vai lidar com todos os ramos que a gente vê, tá? Então, como que você vê, né, que você tem muita vivência, você se conecta com pessoas muito grandes, poderosas, né, na verdade, digamos assim, de muito poder. Como que você vê o mercado em si, não vou falar o mercado dos cílios, mas como você vê o mercado, a relação internacional do Brasil com outras culturas? Digo não só de futebol, digo de oportunidades mesmo que a gente tem pra migrar o mercado brasileiro pra fora, assim. Você acha que tem muita chance de crescer? Muito. Vou te dar só um exemplo, porque quando eu comecei no mundo dos cílios, a minha primeira palestra, eu falei assim, a gente idolatra muitas pessoas que vêm de fora. A gente idolatra o estrangeiro e a gente acaba esquecendo do nosso poder. E
quando eu fui palestrar a primeira vez, porque eu fui a que mais viajava, trouxe técnicas e tudo mais, sou pioneira na técnica da sobrancelha, que hoje tá em alta, que é a técnica da drolaminação e do lifting. E aí, quando eu falei assim, olha, eu acredito que nós brasileiras somos muito melhores do que muitas pessoas, só que quando a gente acreditar em nós. E aí, a galera ficou, uau, tipo assim, como assim? Você tá se comparando com uma russa, você tá se comparando com uma americana, por exemplo. Como que você vê o mercado, né? Você acha que a gente tem muito poder, que a gente tem ainda muito espaço pra poder crescer? Ou você acha que o Brasil é isso, né? Tipo, o Brasil não tem cultura, o Brasil é tipo uma classe que não vai crescer, assim. Olha, primeiro, o Brasil não é para amadores, já começa por aí. E se não é para amadores, eu acho que dificilmente a gente tem um povo que se adapta tão fácil em qualquer tipo de sociedade, país e cultura. O brasileiro, ele tem um potencial, uma característica que ele até tem dificuldade de entender que ele tem. Eu acho que... O brasileiro é muito criativo também. Muito criativo. Muito. Então, eu concordo com isso. A minha história é um pouco, né, o contrário, porque eu me considero, às vezes, até mais europeia, pelos anos que eu vivi fora e pela idade que eu fui pra fora, né, com 9 anos. Mas eu acho que o potencial do brasileiro é uma coisa absurda. Eu acho que tem muito espaço, sim. O Brasil é um país continental. O Brasil é um país potência, né? Uma potência mundial. A gente tem esses recursos naturais que poucos países têm de tal maneira. Claro que a gente, politicamente, é um país extremamente bagunçado. E isso é uma das coisas que mais barram, né? Muitas coisas em vários aspectos, em grandes dimensões. Mas, assim, como você bem colocou, Sara, eu lido com pessoas, assim, muito poderosas de todas as nacionalidades. E é surreal o respeito que o profissional brasileiro tem lá fora, sabe? Em todos os segmentos. No mundo, o brasileiro é referência em 2 coisas no quesito profissional. Além do futebol, é a beleza. Sim. Beleza, é referência. Eu vou citar um exemplo rapidinho. Lá na Suécia, o melhor cabeleireiro da Suécia, que é o Antônio Aksu, ele é um turco sírio. Ele é o cabeleireiro das famosas. Ele é top, tem salão em Marbella, também na Espanha, já teve em LA, já atendeu Sylvester Stallone, grandes estrelas de Hollywood, e ele cortava meu cabelo, e ele sempre falava, né, uma vez ele deu uma palestra no centro de Estocolmo, e eu fui lá e fui a modelo dele, e ele pegava no meu cabelo e mostrava assim, gente, vocês estão vendo a qualidade do cabelo brasileiro? Então, assim, ele que é um dos melhores da Europa, é uma pessoa que se espelha no mercado de beleza brasileiro. E assim como vários ao redor dele, assim como americanos, assim como russos, assim como escandinavos, alemães. Então, a gente precisa entender e valorizar isso. E isso vale pro futebol também, que hoje está na moda técnico estrangeiro. E tá tudo bem, todo mundo é bem-vindo no nosso país, porque Sim. A gente é bem-vindo lá fora. Agora, o grande problema é, a gente tá enxergando o nosso valor? Então, eu retribuo até a sua pergunta com outra pergunta. O brasileiro enxerga o seu real valor? A gente tem 3 mercados que são os maiores parceiros comerciais do Brasil hoje, que é China, Estados Unidos e mundo árabe, já diz muito, porque se o Brasil tem essas 3 potências, significa que automaticamente essas nações enxergam o Brasil como o seu parceiro primordial. Sim. Então, a gente tem que expandir horizontes. Dá pra dar certo? Dá. Mas se você vai pra fora do Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o idioma, o inglês, pra dar certo. E é o que a gente estava falando até com a Natasha, né? Eu acho que tem que começar de criança a ser introduzido, a ter uma educação melhor, a ter uma saúde melhor, a ter tudo melhor. Porque, infelizmente, a gente não tem isso, né? Não. Você entra, por exemplo, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma escola bilíngue, não é todo mundo que tem uma oportunidade de ir para fora do país, talvez aprimorar, aprender, que nem você foi. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, quando a gente começar a melhorar a educação, começar a melhorar lá do começo, vai mudar muito. Muito as nossas relações. Isso que você falou é muito importante. Como eu aprendi inglês? Foi em escola? Não. Fui indo pra fora? Não. Eu aprendi com filme na TV. Infelizmente, aqui no Brasil, um grande erro é os filmes serem dublados. Isso é a pior restrição para o povo aprender um idioma diferente. Então, o que eu fazia? Eu já entrava na internet, eu via vídeos em inglês, eu escutava só hip hop, né? Rap americano mesmo, porque eu só queria escutar inglês e pegava legenda. E eu traduzia. Inclusive, eu aprendi inglês, né? Filme principalmente. Eu, Camila, aprendi inglês sozinha, não aprendi inglês em escola. Mas nem todo mundo é assim, autodidata. Não é, mas aí... Mas posso falar? Eu tô fazendo inglês agora, né? Porque eu tomei vergonha na cara, né? Hoje eu consigo entender muito mais uma música, porque eu comecei o básico, tipo, eu tenho o básico 2, né?
não é intermediário ainda, tenham mais facilidade de escutar do que de falar. E aí, na sequência, que nem quando você tá aprendendo a ler e escrever, você vai escutando, a criança sempre vai se assimilando com aquele idioma, e depois começa, e aí você fica ali, não, é isso. Você vai escutando 2, 3 vezes, você vai vendo aquele filme, você vai vendo e vai traduzindo, você vai falando, tipo, beleza, home é casa, você vai escutando várias coisas, você escuta ali o tempo inteiro. Então, acaba que você vai ter mais didática de conseguir, né, ir evoluindo. E outra coisa também, a gente tem que entender uma coisa, tá? Ou você tem condições e faz curso de inglês, ou você, no caso, é preguiçoso e não vai aprender sozinho. Daí a gente tem 2 grandes extremos, né? Porque de duas, uma. A gente, de fato, não tem a educação adequada? Não. Mas se a gente não tem, então vamos correr atrás. Com certeza. Então a gente precisa entender muito mais também. Difícil, né? Quando você tá na infância, se tivesse essa educação, se tivesse toda essa base, seria muito mais fácil, que nem na Europa. Na Europa, o inglês é obrigatório. É matéria. No começo. Aqui também é obrigatório. Mas é aquele inglês muito fuleiro. Você vai nas escolas, é uma coisa assim. Você fica lá no dog, cat, to be, sim. Verbo to be o resto da vida. E não é isso o inglês, entendeu? Então, se tivesse um ensino, se eles valorizassem desde pequeno e priorizassem isso, acho que as nossas relações internacionais também seriam muito melhores. Por quê? Porque todo mundo aqui falaria. Então, e aí, só que entra um recurso importante, né? Tecnologia e inovação. Hoje em dia, a gente tem tantos aplicativos, a gente tem tantos recursos. Por isso que eu digo, hoje só não fala mesmo quem não quer, porque você pode ir lá baixar um Duolingo e fazer 15 minutos antes de você dormir todos os dias. Porque uma coisa que eu garanto, todo mundo aqui que tá assistindo esse canal maravilhoso, que segue a gente de alguma forma, todo mundo vai ficar rolando o feed do Instagram, nem que seja 5 minutos por dia. Sim, com certeza. E se você deixar Primeiro de querer... que a gente já acorda e vai É a primeira ali. coisa. Então, assim, se você deixar de curiar um pouco a vida alheia, tá, gente? Vamos parar de curiar a vida alheia. Aqui agora, já aproveitamos. Né? Não, para de curiar a vida alheia esses 5 minutos e bota num Duolingo pra você aprender inglês 5 minutos por dia. Então, você sai do verbo to be pra uma gramática mais... você aprende verbos, enfim. Então, assim, é muito das suas prioridades. O que é mais importante? Saber o que fulano tá fazendo ou você se dedicar a um idioma? Então fica esse puxão de orelha pra todo Meu mundo. Deus. Não, pra mim eu acho que foi o podcast mais sério, com mais conteúdo. E esse é o nosso intuito, cada vez mais trazer muito conteúdo, deixar nossos seguidores realmente inteligentes. Sim, com certeza. Mais Internacional, com relações internacionais, com uma pessoa tão maravilhosa. Cami, eu sempre soube que você sempre foi muito inteligente. E o que me faz ser alguém, assim, tipo, óbvio que eu sei que eu sou uma pessoa que tem que evoluir todos os dias, mas o que faz ser uma pessoa como eu sou hoje é ter pessoas como vocês, assim, muito inteligente, aberta também, porque pra você hoje é um desafio. Você falar aquilo que, na verdade, sair um pouco da sua zona de conforto, que é falar sobre o público que você fala, para um público diferente, e isso é empreender total, é realmente querer que as pessoas conheçam também os outros mercados e, o principal, a sua paixão pelas relações internacionais, né, Mai? Sim, com certeza. E agora, pra gente finalizar, deixa uma mensagem para as nossas amigas empreendedoras que querem escutar um pouquinho mais de você. Mulherada, e homens também, que certamente tem vários. Gente, sempre acredite no seu potencial. Se você não acreditar que você é capaz e se você não lutar perante os seus objetivos, você não consegue. Porque não são as pessoas que têm que acreditar, é você. Se você acredita, você enfrenta um batalhão. Isso eu falo por experiência própria, foi isso que eu fiz na minha vida. Tô saindo de uma zona de conforto, sim, tô falando com um público completamente diferente, mas a vida é isso. E fica também aqui, não só meu agradecimento a vocês. E, Sara, é incrível, porque te ver hoje no patamar que você tá e evoluindo, porque você tá longe de chegar onde você quer chegar, você está a caminho de lá, porque você é esse tipo de pessoa, você é evolução. Você é jovem, você tem uma carreira já brilhante. Eu sou uma privilegiada porque eu te acompanho desde quando você era uma sonhadora. Você não tinha nada a ver com esse meio. Acho que nem existia esse negócio de cílios na época. Não então, pra mim, assim, é uma gratidão ser sua amiga, uma gratidão te acompanhar. E é muito maravilhoso ver o quanto você encoraja mulheres, o quanto você encoraja pessoas. Então, continue. Má, tô te conhecendo agora, mas foi um prazer. Já tive uma excelente impressão também. E é isso, a mulherada tem que A se Mai gosta disso. erguer. Eu falei que ela era fofoqueira amor. Ela gosta de tudo. Não, isso Tudo. é perfeito, gente. A gente tem que se levantar,
se apoiar. E é isso, gente. Contem comigo. Eu sou uma pessoa mega acessível também. E já que foi o podcast mais sério, né, que falaram. Então eu vou comer aqui ao vivo. Gente, não é sério. É o podcast que a gente falou sobre isso. Você pegar cada trecho do que foi dito aqui, você pega jeitos que você pode fazer o network. A gente falou sobre pessoas que realmente... Gente, essa cultura, já tô acostumada um pouco. Às vezes a gente sai da nossa zona de conforto pra poder falar sobre negócios que a gente até tem medo, né? Então é sobre economia, sobre valores, sobre pessoas importantes, sobre um mercado diferente. Né? Acima de tudo, como se conectar, como a gente vai alcançar o mercado que a gente almeja. E foi o que a Cami falou, né? Primeiro de tudo, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer as pessoas. Por exemplo, você quer ir pra fora do país, você quer abrir um negócio lá fora. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer as pessoas de lá, conhecer o mercado de lá. Com entender certeza. A cultura. Criar você tem que uma falar a identidade. língua, você tem que principalmente falar a língua e conhecer a cultura do lugar que você tá indo. Porque nós somos brasileiros, nós achamos assim que a gente vai ser recebido de braços abertos como a gente recebe os outros. Mas não é bem assim. Não. Cada lugar tem uma cultura diferente. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade de ir para fora do Brasil, abrir o seu negócio, empreender fora do Brasil, primeiro de tudo, fale a língua do lugar e conheça a cultura do lugar. Com certeza. Porque se você não conhecer a cultura, você pode acabar ferindo princípios de outras pessoas. A mesma coisa Com quando a seu gente jeito. chega na Disney. Quando você vai pra Disney, você vê que eles são treinados pra falar daquela forma, né? Então, por exemplo, troca funcionário, mas eles são treinados pra fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você chega lá na Disney e você perguntar onde é tal brinquedo, um exemplo, tá? Eles já vão com a mão, assim, virada com todos os dedos e é ali, né? E aqui no Brasil, não, a gente aponta. E pra eles é um ferimento, pra algumas culturas é um xingamento. Então, quando você começa a lidar com outras culturas, você começa a entender que é tudo muito diferente. Você precisa mudar, não é? Então, hoje foi praticamente isso, né? A gente acabou conhecendo um pouco de uma cultura diferente, de um espaço diferente, talvez de uma oportunidade que a gente nem tem interesse de saber. Que a gente fala sobre o preconceito masculino, mas também tem o preconceito feminino, que muitas mulheres não querem entender. Muitas mulheres é só de homem, deixa isso daqui pra lá, mas a gente fala sobre mulheres que empreendem, sobre mulheres que incentivam outras mulheres, sobre mulheres que querem inovar, sobre mulheres que querem ser diferentes. E é a cultura que a gente vive hoje, né? A gente fala sobre realmente mulheres que vêm com essa perspectiva de criar conexão. Então, esse nosso podcast é justamente pra isso, pra gente ser porta-voz para mulheres empreendedoras, para homens também, que a gente também tem seguidores homens que empreendem, pessoas que estão passando por um processo muito difícil mundial, que é a pandemia, que vai ficar marcada eternamente para a vida de geração em gerações, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Então, pra gente hoje é uma identidade diferente, um novo recomeço, e com certeza, para quem aproveita todas as oportunidades, anotar isso aí que a Cami falou, é o principal. Até pra mim foi diferente. Com certeza. E vou levar pra vida, tá? E eu acho que assim, um recado que é importante a gente dar é as pessoas começarem a observar, a ver os nossos vídeos, não só com uma visão do tipo, eu quero saber determinado assunto, eu vou assistir tal vídeo. Não, assista todos. Por quê? Porque cada pessoa vai ter um posicionamento diferente, vai falar de um jeito, e você pode se identificar com o que aquela pessoa falar, ou até mesmo você ter uma virada de chave, com uma mensagem que uma pessoa te falou. Por exemplo, a Cami falou sobre o mercado internacional. Às vezes, uma coisa que ela falou durante a entrevista pode ser a virada de chave para sua vida. E, uma coisa verdade, que você não esperava receber de alguém. É que a gente tá muito acostumado a também ser limitado. Essas limitações, elas procuram que você só busque aquilo. Inclusive, às vezes na rede social a gente tá tão aquilo aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes você acaba esquecendo das outras pessoas e às vezes você deixa de crescer porque você é limitado. Então, a partir do momento que você abre a sua visão, que você tem novos conhecimentos, que você tem novo entendimento, você começa a crescer ainda mais. E que você Quanto busca mais outros mercados Exatamente. também. Quanto mais informações você tiver, mais conhecimento você vai ter, mais longe você vai ir, porque você vai conseguir se comunicar com tudo. E assim, só pra finalizar real mesmo, agora oficial, eu tinha muito essa limitação, porque eu tinha até vergonha de comunicar sobre outros assuntos, porque eu sempre quando saía, parecia que, tipo assim, nossa, tipo, a Sarah não tem tanto conteúdo, não tem tanta informação, porque eu não sabia me comunicar. E hoje, pra você lidar com pessoas importantes, você vê assim, como eu hoje, são pessoas que fazem parte, são convidados do podcast, todos os convidados foram através da minha história, fizeram parte da minha história em algum momento, que eu falo, cara, fez parte, né, Maia? A gente tava falando isso antes de começar até com você, que a conexão de pessoas diferentes. Então,
Então hoje você precisa sair da sua zona de conforto pra você conseguir crescer, né, Mai? Com certeza. Vamos pedir pra elas deixar o like? Deixe seu like, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com as suas amigas, com seus amigos empreendedores e se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal agora mesmo e acompanhe toda quinta-feira um convidado novo aqui. Isso aí. A Cami, qual que é o seu Instagram, Cami, pra elas seguirem você também, acompanhar, ver se tem alguma noção maior aí de como falar mais línguas, a área internacional, pra viajar com a gente também. O que você conhecer falar? um pouquinho mais sobre dos jogadores, né? Maria Chuteira. A Mai ficou assim, ó, regalou até o olho com medo. Gente, eu posto de tudo, né? E, bom, é Camila Prando. Camila com 2 L's e Prando, P de pato, tudo junto. Camila Prando. E lá vocês vão encontrar muitos conteúdos diferentes, porém todos relacionados ao futebol, mas desde a forma de eu me vestir, que dá pra você... Hoje eu tô numa vibe mais colorida, tudo tem um porquê também. Tô lá dando palestra, tô lá dando dicas, enfim, coloco em inglês, em português, eu, né, sempre lido com os dois públicos. Já tá lhe dando um gatilho mental pra você colocar legendas em inglês ou português ou espanhol pro nível que você quer Tudo atingir. junto, gente, pra você adquirir mais atenção do público de Se fora. tá cabendo, coloca, né? Vai até caber. Vai indo. Eu também, agora a gente começou a entrar mais pro mercado internacional, porque a gente tem muito público internacional, então a gente coloca 2 legendas, né? A portuguesa e a italiana, que é do congresso que a gente participa. E no meu, quando eu vou falar pro público internacional também, eu coloco português e inglês, que é a língua universal. Melhor E coisa. ela já deu um gatilho aí pra você que sonha trabalhar fora, pra você que não tá sabendo como lidar, pra você que já mudou do Brasil e também não sabe como se conectar, como começar. Aí já deu uma chance aí pra vocês, como entrar pra esse mercado. Quer dar tchau, Mai? Beijo, gente. Espero que vocês tenham curtido muito a presença aqui da Cami e espero vocês no próximo Podcast. Bom, eu tô aqui pra também dar um tchau pra vocês. Também pra falar pra vocês que a Moniz não conseguiu participar do Podcast, das gravações. Só que o nosso intuito também de participar dessas gravações é realmente trazer pessoas e profissionais não só do mundo dos cílios, mas também que fazem parte da minha história. A Mayara, ela faz parte da minha história também, acompanha todo o marketing, é minha sócia em tudo que eu faço, é uma pessoa que eu confio de olhos fechados. Eu costumo até brincar com ela que ela é minha marida, porque ela sabe muito mais. A Mai só não tem a senha da minha conta do banco, né, Mai? Só o resto eu tenho tudo. Mas tem algumas coisas. Do online é tudo com ela que me repassa. Então, é uma pessoa que eu confio e de olhos fechados, é uma pessoa que me conhece, me aceita como eu sou. E é muito difícil também ter essas relações que a gente lida todos os dias. Então, sempre você vai ver pessoas que vão fazer parte de cada temporada. A Mayara tá fazendo parte dessa temporada, dessas gravações. Inclusive, fez parte da Natasha. Agora tá fazendo parte do da Cami. E sempre vocês vão ver pessoas que empreendem, pessoas que têm uma noção diferente pra gente vir com novidades pra vocês, vir com novas informações. E é sobre isso esse podcast. É pra você que tá aí desse lado também estar aqui um dia, também aproveitar todos esses gatilhos mentais sobre empreendedor e se renovar todos os dias. Então a gente não quer que seja a mesma coisa. A anfitriã, sempre vocês vão me ver aqui de cara nova. Às vezes, se eu também não conseguir, vou trazer algum convidado novo também, né, Mai? Com certeza. Pra vocês se interagirem e ser algo que vocês vão mudar na vida de vocês e também fazer parte aí de cada conhecimento e de cada trajetória, tá bom? Muito obrigada, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é sassá_pe e o Instagram do Podlast é _pod com D mudo Leste. Então acompanhe a gente lá, a gente dá dicas sobre empreendedorismo, sobre técnica. E você vai ver aqui a gente falando sobre técnica, vai ter super convidados especiais, pessoas que falam sobre técnica e também empreendedores de relações importantíssimas do mundo e no Brasil aqui. Esse podcast é para você que quer empreender e quer inovar. Muito obrigada e até a próxima entrevista. Gente.